Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E se um vaso quebrado pudesse mudar tudo? Se os bilhetes secretos escondessem mais do que palavras? Dante, um CEO viúvo preso ao passado, e Isadora, uma arquiteta trabalhando como empregada, vão descobrir que recomeçar dói, mas pode valer a pena. De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. E me diz, você acredita em segundas chances no amor? Vamos lá! A mansão ergue-se como uma caixa de vidro e concreto no coração do bairro mais caro da cidade. Isadora Monteiro aperta a alça da bolsa enquanto o portão automático se abre com um sussurro mecânico. Seus sapatos baratos rangem contra o mármore travertino da entrada. Tudo aqui cheira a dinheiro novo e solidão antiga. Ela não deveria estar ali. Deveria estar em algum escritório de arquitetura, discutindo projetos sustentáveis e fachadas ventiladas. Mas a vida tem seus próprios projetos, e os dela desmoronaram junto com a saúde da mãe 2 anos atrás. Agora carrega uma cesta de produtos de limpeza onde antes carregava pranchetas. Senhorita Monteiro. A voz corta o silêncio como uma lâmina precisa. Isa se vira. Dante Valério está no topo da escada em curva, uma mão no bolso da calça de alfaiataria impecável, a outra segurando um tablet. Os fios grisalhos nas têmporas contrastam com a juventude do rosto anguloso. Ele não sorri. Apenas observa, com aqueles olhos castanhos que parecem catalogar cada detalhe dela. Senhor Valério. Isa endireita a postura por instinto, erguendo o queixo. Não vai se curvar. Nem fisicamente, nem de outras formas. Ele desce as escadas com movimentos econômicos. O perfume o precede, algo amadeirado e caro, com notas de bergamota. Quando se aproxima, Isa percebe que ele é mais alto do que imaginava pelas fotos do site da empresa. E mais jovem para ser viúvo. A agência disse que você tem referências excepcionais. Não é uma pergunta. Dante passa por ela em direção à sala principal, presumindo que será seguido. Tenho algumas regras simples. A sala é um manifesto de minimalismo austero. Sofás de couro cinza chumbo, uma parede inteira distante com livros organizados por cor, não por autor ou assunto, Isa nota com desgosto silencioso. A mesa de centro é uma única laje de mármore negro. Nenhuma foto. Nenhuma planta. Nenhum sinal de que alguém realmente vive ali. Não entro no meu escritório no 3º andar. Dante deposita o tablet sobre a mesa com precisão cirúrgica. O quarto principal permanece trancado. Trabalho de casa 3 dias por semana, nos outros estou na empresa até tarde. Prefiro silêncio. Isa sente, mas seus dedos coçam por um lápis. Aquela sala está completamente errada. A luz natural bate direto nos sofás, mas não há cortinas adequadas. O ar-condicionado está mal posicionado. E aquela estante, quem diabos organiza livros por cor? Tem alguma pergunta? Dante finalmente a encara diretamente. Por um segundo, Isa quase fala sobre a ventilação cruzada inexistente, sobre como o pé direito alto está sendo desperdiçado. Mas morde o lábio inferior e sacode a cabeça. Não, senhor. Algo passa pelos olhos dele. Decepção? Mas desaparece tão rápido que ela acha que imaginou. Café. Ele aponta para a cozinha gourmet ao fundo. Preciso de café forte às 7 da manhã. Sem açúcar, sem leite. Isa se move em direção à cozinha, mas seu olhar ainda percorre a sala. Mentalmente, já está redesenhando tudo. Quebraria aquela parede, deixaria a estrutura aparente. Traria verde, vida. Transformaria aquele mausoléu em um lar. O estrondo a faz pular. A xícara de porcelana chinesa se estilhaça no chão de porcelanato. Isa olha horrorizada para os próprios dedos trêmulos, depois para os cacos brancos e dourados espalhados. Sua respiração acelera. Primeiro dia. Primeira hora. Destruiu algo que provavelmente custa mais que seu aluguel mensal. Eu sinto muito. Eu vou pagar. As palavras saem atropeladas. Pode descontar do salário. Eu. Era da minha esposa. A voz de Dante é neutra. Ele se agacha ao lado dela, pegando um dos cacos maiores.
A luz da manhã ilumina o fio dourado que percorre a porcelana quebrada. Ela tinha uma coleção inteira. Fiquei apenas com esta. Tinha passado. Isa engole seco, esperando a demissão inevitável. Mas Dante apenas se levanta, deposita o caco no balcão e busca uma vassoura. Acidentes acontecem. Ele estende a vassoura para ela, e seus dedos se tocam brevemente na transferência. A pele dele é quente, com calos inesperados para um CEO. Principalmente quando estamos nervosos. Eu não estou nervosa. A mentira soa fraca até para os próprios ouvidos de Isa. Dante não responde, mas o canto de sua boca se curva minimamente. Não chega a ser um sorriso. É algo mais perigoso, é interesse. Enquanto Isa varre os cacos, sente os olhos dele em suas costas. Quando termina, ele ainda está ali, apoiado no batente, observando. Mas não está olhando para a bagunça. Está olhando para ela, para a forma como ela inclina a cabeça enquanto trabalha, como se estivesse calculando ângulos invisíveis. Você faria diferente? A pergunta sai baixa, quase relutante. Isa congela, a pá de lixo suspensa no ar. Senhor. Dante gesticula vagamente para a sala atrás de si. A sala. Você estava olhando para ela como se estivesse mentalmente demolindo tudo. O rubor sobe pelo pescoço de Isa. Ela foi óbvia demais. Amadora. Desculpe. É um tique profissional. Ela despeja os cacos no lixo com mais força que o necessário. Não vai acontecer de novo. Mas quando ergue os olhos, Dante não parece ofendido. Se alguma coisa, parece curioso. Ele aperta o nó da gravata azul marinho, um gesto inconsciente que Isa irá aprender a reconhecer como sinal de que algo desestabilizou. Profissional. Ele repete a palavra como se estivesse testando seu peso. Isa fecha a boca. Já disse demais. Volta para a cozinha sem responder, sentindo o peso daquele olhar castanho cravado em suas costas como uma pergunta não formulada. Lá fora, a cidade acorda em tons de cinza e ouro. Dentro da mansão de vidro, algo imperceptível começa a rachar. 3 semanas. 21 dias de uma coreografia silenciosa, onde Isa aprende os passos sem nunca tocar no parceiro. Dante acorda às 6. Isa chega às 6:30, sempre pelo portão lateral que rende menos. Ele está na esteira da academia particular do segundo andar quando ela prepara o café. O aroma de grãos etíopes sobe pelas escadas junto com o som rítmico das passadas dele contra a lona. Às 7 em ponto, Dante desce. Camisa branca impecável, gravata ainda não ajustada no pescoço. Pega a xícara sem olhar para ela. Bebe em pé, folheando o tablet. 3 goles longos. Deposita a xícara na pia. Sobe para terminar de se arrumar. Às 7:30, ele sai. O carro alemão desliza para fora da garagem como uma pantera preta. Isa expira apenas quando o portão se fecha. Então a casa é dela. Ela trabalha rápido mas minuciosamente. Aspirar, limpar, organizar. Mas são nos detalhes que Isa deixa pequenos atos de rebeldia, descruza os livros da estante, misturando as cores. Move o vaso de cristal vazio 3 centímetros para a esquerda, onde pega mais luz. Abre uma fresta da janela do segundo andar para que haja circulação de ar. Ele sempre nota. Sempre desfaz. É um jogo silencioso que nenhum dos dois admite estar jogando. Na 4ª semana, a rotina racha. Isso está errado. A voz de Dante faz Isa derrubar quase a segunda xícara cara. Ele está na porta da sala, terno cinza carvão, pasta executiva na mão. Deveria ter saído há 15 minutos. Senhor. Isa se endireita, o pano de limpeza ainda na mão. O sofá. Ele aponta. Você o moveu. 5 centímetros. Apenas 5 míseros centímetros para longe da incidência direta do sol da tarde. O couro estava ressecando. Isa mantém a voz neutra. A luz solar direta causa rachaduras prematuras. Em 6 meses, o senhor precisaria retapear. Dante pisca. É a primeira vez que ela o vê genuinamente surpreso. Você. Ele pousa a pasta. Você conhece couros? Conheço materiais. A resposta sai mais afiada que pretendido. Degradação, conservação,
interação com o ambiente. É básico. Básico. Ele repete, e há algo novo na voz. Uma provocação sutil. Para uma empregada doméstica. O ar entre eles fica denso. Isa sente a indignação subir como mercúrio em termômetro. Ele sabe, de alguma forma, percebeu que ela é mais do que parece. E está testando, cutucando a ferida para ver se sangra. Para alguém que presta atenção. Ela sustenta o olhar dele sem recuar. Algo que claramente faltou quando o Senhor decorou esta sala. Silêncio. Um silêncio tão absoluto que Isa ouve o próprio coração tropeçando no peito. Dane-se. Acabou de perder o emprego por causa da própria língua afiada. Mas Dante não explode. Não franze a testa. Em vez disso, ele ri. É um som baixo, enferrujado, como uma porta que não abre há anos. E transforma completamente seu rosto. Você tem razão. Ele passa a mão pelos cabelos, bagunçando o gel perfeito. Um designer veio, eu disse faça algo moderno, paguei e nunca questionei. Percebe-se. Isa não consegue se conter. Dante arqueia uma sobrancelha. Crítica construtiva ou apenas crítica? As duas coisas podem coexistir. Ele pega a pasta de novo, mas hesita na porta. Deixe o sofá onde está. É a primeira vez que ele cede. Os dias seguintes são diferentes. Dante começa a sair 10 minutos mais tarde. 15. Meia hora. Sempre com uma desculpa. Precisa de um documento, esqueceu o pendrive, quer revisar um contrato. Mas Isa percebe o padrão. Ele está prolongando os encontros matinais. E ela, traiçoeiramente, começa a chegar 10 minutos mais cedo. Por que a arquitetura? A pergunta vem numa terça-feira chuvosa. Dante está no batente da biblioteca do primeiro andar, um cômodo que ele nunca usa, repleto de livros técnicos empoeirados. Isa está limpando as prateleiras quando percebe manuais de arquitetura. Pelo menos 50 deles. Ela congela, um livro sobre arquitetura brutalista nas mãos. Eu não disse que era arquiteta. A defensiva é automática. Não precisou. Dante entra na biblioteca, as mãos nos bolsos. Ninguém reorganiza uma estante de livros técnicos por ordem de período histórico sem ter estudado a área. Isa recoloca o livro na prateleira com mais força que o necessário. Foram da esposa do senhor? É cruel. Ela sabe que é cruel. Mas precisa da distância, precisa da parede entre eles. O rosto de Dante se fecha como uma persiana baixando. Não. São meus. Fiz 2 anos de arquitetura antes de mudar para a administração. Isso ela não esperava. Por quê? A pergunta escapa antes que possa contê-la. Por que mudei? Dante pega um dos livros, folheando sem realmente ver as páginas. Por que construir empresas paga melhor que construir prédios? E por que meu pai disse que a arquitetura era profissão para sonhadores, não para homens sérios? A amargura ali, antiga e bem guardada. E o Senhor sempre faz o que mandam. Isa não sabe de onde vem a coragem. Dante levanta os olhos do livro, e há algo perigoso naquele olhar. Já fiz. Aprendi que obedecer expectativas alheias pode custar tudo o que importa. A esposa. Ele está falando da esposa. O silêncio se estende, mas não é desconfortável. É carregado, denso, cheio de perguntas que nenhum dos dois ousa fazer. Você pode levar alguns emprestados. Dante gesticula para as estantes. Se quiser. É uma oferta de paz. Ou talvez uma isca. Não preciso. Isa volta para o trabalho, mas suas mãos tremem ligeiramente. Já li a maioria. Quando sai da biblioteca, sente os olhos dele queimando em suas costas. Naquela noite, ao voltar para o apartamento minúsculo, encontra uma sacola na porta. Dentro, 3 livros da biblioteca dele. No topo, um bilhete em caligrafia masculina precisa. Já leu não significa que não vale reler. Isa segura o bilhete até o papel amassar entre seus dedos. Algo perigoso está germinando no concreto frio daquela mansão. Algo que ela não pode permitir que cresça. Mas na manhã seguinte, chega 20 minutos mais cedo. E ele está esperando, 2 xícaras de café na mão. O erro acontece numa sexta-feira.
Isa trabalha até mais tarde para compensar o feriado da semana seguinte. A mansão está imersa naquele silêncio específico do fim de tarde, quando até o zumbido do ar-condicionado parece conspiratório. Ela termina de organizar a sala, pega a bolsa e sai. Só percebe o que faltou quando já está no metrô. O caderno. Seu maldito caderno de esboços, deixado sobre a mesa lateral da sala. Aquele caderno é uma confissão. Páginas e mais páginas de redesenhos da mansão, fachadas alternativas, distribuições de espaços, estudos de iluminação natural. Cada página gritando o que ela é, o que costumava ser. Isa considera não voltar, deixar para segunda-feira. Mas a ideia de Dante encontrando aquele caderno, folheando suas fantasias arquitetônicas, vendo como ela dissecou cada centímetro da casa dele, é insuportável. Ela retorna. 18 minutos de metrô de volta, 6 quadras a pé porque não pode gastar com táxi. Quando chega à mansão, as luzes do primeiro andar ainda estão acesas. O portão está entreaberto, ela sempre esquece de fechá-lo completamente. Isa entra pelo lateral, usando a chave que ganhou na segunda semana. A sala está vazia. Nenhum sinal do caderno. Procurando isso. Isa se vira bruscamente. Dante está na escada, ainda de terno mas com a gravata afrouxada, o paletó jogado sobre o ombro. E em suas mãos, o caderno marrom gasto, aberto numa página específica. O coração de Isa despenca. Me devolve. Ela estende a mão, mas a voz sai mais suplicante que exigente. Dante desce os últimos degraus lentamente, os olhos ainda no caderno. Você redesenhou a casa inteira. Não é uma pergunta. É uma acusação, ou talvez um espanto. Não é nada. São só rabiscos. Isa avança, tentando pegar o caderno, mas ele ergue o braço, mantendo-o fora de alcance. Rabiscos. Dante vira mais uma página, e Isa quer morrer ao ver qual. O estudo dela para a sala de estar, onde ela quebrou metade das paredes e criou um conceito de living integrado com jardim vertical. Isa, isso é trabalho de arquiteta. Trabalho excepcional. O nome. Ele nunca a chamara apenas por Isa antes. Me devolve. Agora. Ela não está pedindo mais. Por que está trabalhando como empregada quando tem esse talento? Dante fecha o caderno mas não o entrega. Por que está desperdiçando? Desperdiçando? A palavra sai como um tiro. Você acha que é desperdício? Eu pago minhas contas. Sobrevivo. Não peço esmola para ninguém, não devo favores, não me vendo. Eu não disse. Não precisa dizer. Isa sente as lágrimas queimando, mas se recusa a deixá-las cair. Pessoas como você sempre acham que sabem o que é melhor para pessoas como eu. Por que não volta a estudar? Por que não busca ajuda? Como se fosse simples. Como se dinheiro aparecesse em árvore. Dante pousa o caderno na mesa de centro, as mãos levantadas em rendição. Eu só quis dizer que você é talentosa demais para... Para quê? Para limpar sua casa. Isa ri, um som amargo. Sinto muito se minha presença ofende seu senso de ordem natural do universo, onde pessoas com diploma não devem segurar vassouras. Não é isso. Pela primeira vez, a voz de Dante se eleva. Ele passa as mãos pelo rosto, e quando fala de novo, há algo quebrado no tom. Minha esposa, Laura, era musicista, pianista, talento absurdo. Mas abandonou para se casar comigo, para ser esposa de CEO, para comparecer a jantares corporativos entediantes. Ele senta no sofá, de repente parecendo exausto. Eu deixei. Achei que estava oferecendo segurança, estabilidade. Que isso bastava. Dante olha para as próprias mãos. Ela morreu sem nunca ter tocado profissionalmente. E eu nunca disse que ela deveria seguir o sonho dela. Fui covarde. O silêncio que se segue é denso de dor compartilhada. Isa senta na poltrona oposta, mantendo distância segura. Não foi sua culpa. Não. Ele ri sem humor. Ela estava sozinha quando morreu. Aneurisma cerebral, fulminante. Eu estava em Tóquio fechando um negócio que nem me lembro mais qual era. Ela tocava piano sozinha, em casa, porque eu nunca tinha tempo para ouvi-la. Dante. O nome sai sem o senhor,
e ambos percebem. Quando vejo você desperdiçando seu talento, vejo Laura. Ele finalmente a encara. Vejo tudo que poderia ter sido e não foi. E quero ajudar. Preciso ajudar. Não. Isa sacode a cabeça veementemente. Você não quer me ajudar. Quer aliviar sua culpa. E eu não sou seu projeto de redenção. A verdade crua paira entre eles como vidro quebrado. Você tem razão. Dante se levanta, pega o caderno e finalmente o estende para ela. Desculpe. Não era minha intenção. Isa pega o caderno, mas seus dedos roçam os dele novamente, e dessa vez nenhum dos dois se afasta imediatamente. Por um segundo suspenso, eles apenas existem naquele toque mínimo. Minha mãe. Isa ouve a própria voz como se viesse de longe. Ela ficou doente. Câncer. Eu larguei tudo para cuidar dela. Gastei todas as economias, vendi tudo que tinha valor. Quando ela morreu, fiquei com dívidas e diploma empoeirado. Isa. Teve um homem. Ela continua, precisando que ele entenda. Rico, conectado. Ofereceu ajuda, disse que podia conseguir um emprego para mim em uma firma grande. Só precisava ser grata. Do jeito dele. A mandíbula de Dante se contrai. Ele. Eu recusei. Preferi limpar casas a dever para homens que acham que dinheiro compra tudo. Isa ergue o queixo. Então não, Dante. Não preciso da sua ajuda. Não quero. Ele recua como se tivesse levado um tapa. Mas há respeito naquele recuo, uma compreensão dolorosa. Entendo. Dante ajusta o nó da gravata, o gesto nervoso dela aprendeu a reconhecer. Mas posso ao menos emprestar os livros? Sem segundas intenções, sem dívidas. Apenas livros. É uma oferta minúscula. Isa deveria recusar. Apenas livros. Ela repete, testando as palavras. Apenas livros. Isa assente minimamente e se vira para sair. Na porta, hesita. Sua esposa, tenho certeza que ela sabia que você amava. Não espera a resposta. Já está no jardim quando ouve. E aposto que sua mãe morreu orgulhosa da filha que tinha. Isa não se vira. Mas suas mãos apertam o caderno com força suficiente para marcar a capa. Na segunda-feira, ao chegar, encontra sobremesa um livro raro sobre Oscar Niemeyer, edição limitada. O bilhete diz apenas, emprestado, não dado. No canto superior da página, em letra miúda quase imperceptível, você já vale mais que qualquer coisa nesta casa. Isa guarda o bilhete no bolso e não comenta. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, redesenha algo que não é a mansão de Dante, um pequeno escritório de arquitetura em algum lugar ensolarado. E se permite sonhar. A tempestade chega sem avisos, como as melhores e piores coisas da vida. Isa trabalha até tarde numa quinta-feira, reorganizando o armário de inverno do segundo andar. Dante está trancado no escritório proibido do terceiro andar desde as 15 horas. Reunião internacional por videoconferência. Ele avisara pela manhã com um bilhete sobre a máquina de café. Eles ainda se comunicam assim às vezes. Bilhetes. Como se a voz pudesse trair o que o papel esconde. O primeiro trovão faz as janelas vibrarem. Isa olha para fora. O céu despeja-se em cortinas d'água violentas, o tipo de chuva que transforma ruas em rios. Ela verifica o celular. 7h40. Perdeu o último metrô tranquilo. Agora terá que enfrentar o caos. Está guardando os materiais quando o mundo apaga. A escuridão é total, agressiva. O blackout engole a mansão inteira. Isa congela no lugar, ouvindo apenas a chuva martelando o telhado e sua própria respiração acelerada. Isa! A voz de Dante vem do andar de cima, tensa. Você ainda está aqui? Estou. Ela tateia pela parede, procurando orientação. No segundo andar. Luz de celular ilumina a escada. Dante desce, a tela projetando sombras angulosas em seu rosto. Está de camisa social, mangas dobradas até os cotovelos, cabelo despenteado como se tivesse passado as mãos 1000 vezes. Gerador vai acionar em alguns minutos. Ele ilumina o caminho para ela. Mas vem, vamos para a sala. Tem janelas maiores,
mais luz natural enquanto não escurece completamente. Eles descem juntos, Dante na frente, Isa seguindo a luz tremeluzente. Na sala, o crepúsculo tempestuoso fornece iluminação suficiente para discernir formas. Dante acende velas que Isa nem sabia que existiam, castiçais de prata guardados em alguma gaveta esquecida. O gerador não vai ligar. Isa comenta depois de 10 minutos de silêncio pontuado por trovões. Se fosse automático, já teria acionado. Dante solta um palavrão baixo. Você tem razão. O técnico disse que precisava de manutenção. Eu esqueci. Sempre trabalhando demais para lembrar das coisas básicas. Não há acusação na voz de Isa. Apenas constatação. História da minha vida. Dante se serve de uísque do bar, ergue a garrafa em oferecimento mudo. Isa sacode a cabeça. Você deveria ir embora antes que piore. Já piorou. Isa aponta para a janela. A chuva cai tão densa que mal se vê o jardim. Ruas devem estar alagadas. Metrô provavelmente parou. Dante passa a mão pelo rosto. Você pode ficar. Tem quartos de hóspedes. Não é apropriado. Isa, está tendo um temporal apocalíptico lá fora. Mesmo assim, eles se encaram na penumbra alaranjada das velas. Algo pulsa no ar entre eles, algo que tem crescido em bilhetes e olhares roubados, em conversas pela metade e toques acidentais. Então pelo menos fique até parar. Dante senta no sofá que ela reposicionou semanas atrás. Não quero sua morte por afogamento na consciência também. O também é uma ferida exposta. Isa senta na poltrona oposta, sempre mantendo distância segura. A tempestade continua lá fora, mas dentro da mansão de vidro, há apenas silêncio e luz de velas piscando. Me fale sobre ela. A voz de Isa é suave. Laura. Dante bebe o uísque em um gole longo. Por quê? Porque você nunca fala. E isso está te corroendo por dentro. Ele ri sem humor, mas a rendição ali. Laura era luz. Parece clichê, mas não consigo descrever melhor. Entrava em qualquer ambiente e as pessoas gravitavam em torno dela. Isa espera. Aprendeu que Dante precisa de silêncio para preencher. Conheci ela numa apresentação beneficente. Eu tinha 27, ela 23. Tocou Debussy e eu me apaixonei ali mesmo, como um idiota. Um meio sorriso triste. 3 meses depois estávamos casados. Meu pai disse que eu era precipitado. Tinha razão, mas pelos motivos errados. Trovão. As velas tremem. Primeiro ano foi perfeito. Segundo, bom. Terceiro. Dante enche o copo novamente. Terceiro, eu já estava construindo a empresa. Viagens constantes, jantares de negócios, finais de semana trabalhando. Laura ficava sozinha nesta casa gigante que comprei para impressioná-la. Ela reclamava. Nunca. Esse era o problema. Amargura concentrada em cada palavra. Laura era boa demais. Compreendia demais. Quando eu cancelava planos, ela sorria e dizia vai, é importante. Quando eu esquecia aniversários, ela fingia que não importava. Mas importava. Importava. Dante olha para o próprio copo como se procurasse respostas no âmbar líquido. Encontrei um diário dela depois que morreu. Páginas sobre solidão, sobre sentir que tinha se tornado decoração da minha vida bem-sucedida. Ela parou de tocar profissionalmente porque eu disse que não combinava com a imagem que eu precisava projetar. A voz dele racha na última frase. Dante. Isa se inclina para a frente sem pensar. Você não matou ela. Foi uma fatalidade médica. Não. Ele ri, um som quebrado. Ela teve um aneurisma cerebral aos 29 anos. Sabem quando aconteceu? Quando ela estava tocando piano. Sozinha. Na nossa casa vazia. Enquanto eu estava do outro lado do mundo fechando um negócio que me rendeu alguns milhões que não significam absolutamente nada. Lágrimas escorrem pelo rosto dele sem cerimônia. É a primeira vez que Isa o vê chorar. A empregada da época encontrou ela no chão, ao lado do piano. Médicos disseram que foi instantâneo, que ela não sofreu.
Dante limpa o rosto com as costas da mão. Mas eu sofro. Todo dia. Porque sei que ela morreu infeliz, presa numa vida que eu construí ao redor dela sem perguntar se era o que ela queria. Isa sente as próprias lágrimas. Não por pena, mas por reconhecimento. Ela conhece essa culpa, essa sensação de ter falhado com quem amava. Minha mãe me fez prometer. As palavras saem de Isa sem filtro. No leito de morte, com tubos por todo lado, ela segurou minha mão e disse: não desista dos seus sonhos por mim. Promete. Dante ergue os olhos, atenção total. Eu prometi. Menti direto nos olhos dela. Isa solta uma risada úmida. Porque já tinha desistido. Já tinha vendido tudo, abandonado os projetos, queimado pontes profissionais. E faria tudo de novo, porque ela era minha mãe. Mas a promessa me assombra. Isa. Você carrega culpa por não ter feito o suficiente. Eu carrego por ter feito demais e ainda não ter sido suficiente para salvá-la. Isa limpa o rosto com raiva. Então talvez os dois sejamos apenas pessoas quebradas tentando sobreviver ao luto. O silêncio que se segue não é desconfortável. É honesto. Cru. Dante se levanta e, para surpresa de Isa, senta no braço da poltrona dela. Não tocando, mas perto. Mais perto do que jamais estiveram. Você não está quebrada. Sua voz é baixa, rouca. Está reconstruindo. Tijolo por tijolo. E você? Isa ousa olhar para cima, encontrando aqueles olhos castanhos vulneráveis na luz dourada das velas. Está reconstruindo ou só empilhando ruínas? Dante ri, mas é um som genuíno dessa vez. Não sei. Mas pela primeira vez em 3 anos, estou começando a querer descobrir. Um trovão particularmente violento sacode a casa. Isa estremece involuntariamente. Dante estende a mão, só a mão, uma oferta, não uma imposição. Ela hesita. Tudo nela grita para não cruzar essa linha. Mas está cansada de sempre ser forte, sempre estar sozinha, sempre manter distância. Isa entrelaça os dedos nos dele. A mão de Dante é quente, áspera nos lugares certos. Ele aperta suavemente, como se segurasse algo precioso e frágil. Ficam assim, em silêncio, enquanto a tempestade ruge lá fora. Fique. Dante sussurra. Não pela chuva. Não por obrigação. Fique porque eu não quero ficar sozinho esta noite. E acho que você também não. É a coisa mais vulnerável que ele já disse. E a mais perigosa. Isa deveria dizer não. Deveria soltar a mão dele, chamar um táxi caro que não pode pagar, sair na tempestade se necessário. Deveria manter as fronteiras profissionais, a distância emocional, a segurança. Em vez disso, ela aperta de volta. Só esta noite. Só esta noite. Ele concorda, mas ambos sabem que estão mentindo. Eles conversam até o amanhecer. Não sobre dor ou culpa, mas sobre coisas pequenas. Livros favoritos, músicas que marcaram, lugares que sonham conhecer. Dante conta sobre a vez que tentou cozinhar um jantar romântico e quase incendiou o apartamento. Isa descreve seu projeto de conclusão de curso, uma escola sustentável que nunca saiu do papel. As velas derretem até o fim. A chuva vira garoa. A luz cinzenta do amanhecer invade a sala. E eles ainda estão de mãos dadas. Quando Isa finalmente sai, o sol nasce entre nuvens pesadas. Ela não olha para trás, mas sente o peso do olhar de Dante até desaparecer na esquina. Naquela noite, ambos dormem melhor do que dormiram em anos. E acordam apavorados com o que isso significa. Isa percebe a data antes de Dante mencionar. 3 de abril. Está marcado no calendário minimalista da cozinha com um pequeno ponto preto, discreto o suficiente para passar despercebido, significativo bastante para quem sabe procurar. 3 anos desde a morte de Laura. Dante não diz nada pela manhã. Seu rosto é uma máscara de mármore quando desce para o café. Ele nem toca na xícara. Apenas pega o paletó e sai, 15 minutos mais cedo que o normal. O carro some pelo portão como se estivesse fugindo. Isa trabalha no silêncio pesado que ele deixou para trás. A casa parece sentir também. Os cômodos estão mais frios, a luz mais pálida. Ela limpa, organiza, mas tudo parece inútil,
como varrer folhas durante uma ventania. Às 18 horas, ela deveria ir embora. Às 19, ainda está lá, encontrando tarefas inexistentes. Às 20, admite para si mesma, está preocupada. O carro dele não voltou. Isa verifica o celular pela 10ª vez. Nenhuma mensagem. Ela não tem o número dele, nunca precisaram trocar números. A comunicação sempre foi pessoal, através de bilhetes e aqueles encontros matinais que nenhum dos dois admite estarem prolongando propositalmente. Às 21, ela liga para o interfone da garagem. Nada. Decide ir embora, mas seus pés não obedecem. Em vez disso, sobem as escadas. O 3º andar é território proibido. Isa nunca passou da porta do corredor. Mas hoje, a porta do escritório está entreaberta. Uma fresta de luz escapa. Dante. Ela empurra a porta devagar. O escritório é surpreendentemente humano comparado ao resto da casa. Paredes de tijolo aparente, uma escrivaninha antiga de madeira maciça, estantes desorganizadas. E no canto, coberto por um pano branco, um piano de cauda. Dante está no chão, de costas para a parede, gravata jogada no sofá, camisa amarrotada. Uma garrafa de uísque pela metade ao lado. Mas não está bêbado, seus olhos estão claros demais, desesperados demais. Não deveria estar aqui. A voz dele sai estranha, apertada. Eu sei. Isa entra mesmo assim, fechando a porta atrás de si. Mas estou. Isa, por favor. Ele aperta os olhos fechados. Não hoje. Não consigo fingir hoje. Quem pediu para fingir? Dante ri, um som quebrado. Todo mundo. Sempre. Você precisa seguir em frente, Dante. Ela gostaria que você fosse feliz, Dante. Já faz 3 anos, Dante. Ele bate a cabeça contra a parede. Como se houvesse um prazo de validade para luto. Como se eu pudesse simplesmente acordar um dia e decidir que já superei. Isa senta no chão ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Você teve ataque de pânico. Não é pergunta. Ela reconhece os sinais, a respiração irregular, o suor na testa apesar do ar-condicionado, a forma como ele pressiona a mão contra o peito. 3. Dante admite baixo. 3 hoje. 1 no escritório durante uma reunião. Tive que sair, inventar uma desculpa. O 2º no carro, tive que parar no acostamento. E agora? E agora você está aqui, tentando beber até não sentir. Isa completa. Não está funcionando. Nunca funciona. Ele olha para a garrafa com desgosto. Eu odeio este dia. Odeio que ela tenha morrido numa quinta-feira chuvosa de abril. Agora toda quinta-feira chuvosa de abril é uma sentença. O silêncio estica. Isa escuta a própria respiração, o tic-tac distante de um relógio, o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. Você quer que eu vá? Ela pergunta gentilmente. Não. A resposta é imediata, quase desesperada. Não, eu. Você pode ficar? Só, ficar. Isa assente. Ela se acomoda melhor contra a parede, seus ombros a centímetros dos dele. Conte algo sobre ela. Isa sugere. Não sobre a morte. Sobre a vida. Dante hesita, mas depois começa a falar. Lentamente no início, depois em torrente. Conta sobre como Laura tinha o hábito de colecionar xícaras de chá de lugares que visitava. Sobre como ela ria, um riso escandaloso, alto demais para sua aparência delicada, que sempre surpreendia as pessoas. Sobre a vez que adotaram um cachorro de abrigo e ele comeu metade dos sapatos caros de Dante, e Laura achou hilário. Ela tinha essa forma de ver o mundo. Dante gesticula vagamente. Como se tudo fosse potencialmente mágico. Uma folha caindo era um evento. Um pôr do sol era obra-prima. Eu sempre achei exagerado. Agora percebo que ela via a vida como arte, e eu via apenas como negócio. Você a amava. Isa afirma suavemente. Amava. Ele olha para as próprias mãos. Mas não do jeito que ela merecia ser amada. Eu amava a ideia dela, a versão que se encaixava na minha vida. Nunca perguntei o que ela precisava.
Apenas presumia que fornecer segurança financeira era suficiente. Dante, você não é vilão desta história. Não. Amargura concentrada. Então por que sinto que sou? Isa não tem resposta. Apenas fica ali, presente, sólida. O tempo escorre estranho. Poderia ser meia hora ou 3. Dante eventualmente encosta a cabeça no ombro dela, um gesto pequeno, pedindo permissão silenciosa. Isa permite, ajustando-se para acomodá-lo melhor. Minha mãe morreu me odiando um pouco. Isa ouve as próprias palavras antes de processar que está falando. Não completamente. Mas havia ressentimento. Porque eu insistia em tratamentos experimentais quando ela só queria paz. Porque eu não conseguia deixá-la ir. Dante ergue a cabeça, olhando para ela. Ela pediu para parar. Lágrimas escorrem pelo rosto de Isa. 3 meses antes do fim. Disse que estava pronta, que doía demais. E eu implorei. Só mais um tratamento, mãe. Só mais uma chance. Como se fosse sobre ela, quando era sobre mim não conseguir imaginar o mundo sem ela. Isa. Ela fez. Por mim. Sofreu mais 3 meses por mim. A voz de Isa racha. Quando finalmente morreu, sabe o que senti? Alívio. Alívio porque o sofrimento acabou, e ódio por sentir alívio, e culpa por ambos. Agora é Dante que puxa ela, envolvendo um braço ao redor dos ombros de Isa. Ela desmorona contra o peito dele, soluçando pela primeira vez desde o funeral. Você é a primeira pessoa para quem eu conto isso. Isa sussurra contra a camisa dele. Todos acham que fui filha perfeita. Heroica. Ninguém sabe que no final, eu era só egoísta disfarçada de amor. Não era egoísmo. Dante fala contra o cabelo dela. Era pavor. E amor. As duas coisas podem coexistir. Eles ficam assim, 2 náufragos agarrados um ao outro na tempestade de suas próprias culpas. Não há nada sexual no abraço. É mais primitivo que isso. É sobrevivência. É reconhecimento. É você também está quebrado, e isso me faz sentir menos sozinho. Eventualmente, as lágrimas secam. A respiração de ambos se normaliza. Mas eles não se soltam. Obrigado. Dante murmura. Por ficar. Por não tentar consertar. Por só estar. Obrigado por me deixar entrar. Isa responde, igualmente baixo. Eles adormecem assim, sentados contra a parede do escritório, nos braços um do outro. Não é confortável. Vão acordar com o corpo doendo. Mas pela primeira vez em anos, nenhum dos dois acorda de madrugada sufocando em pânico. Quando o sol nasce, Isa acorda primeiro. Observa o rosto de Dante relaxado no sono, vulnerável, jovem, sem as armaduras que veste durante o dia. Ela deveria se levantar, criar distância antes que ele acorde. Mas quando tenta se mover, a mão dele aperta instintivamente ao redor dela. Não. Ele murmura, ainda meio adormecido. Não me deixe sozinho esta noite. Já é manhã. Isa sussurra, mas não se move. Então não me deixe sozinho esta manhã. Isa fica. Mais 20 minutos. Meia hora. 1 hora. Quando finalmente precisam se separar, algo mudou irrevogavelmente entre eles. Não é amor, ainda não. Mas é intimidade da forma mais perigosa, a intimidade de serem vistos completamente, feridas expostas, e não serem rejeitados. O vaso é um problema esperando para acontecer. Isa já o notou 3 vezes. Murano azul cobalto, pesado, valioso, posicionado precariamente na beirada do console do corredor. Toda vez que passa, precisa desviar ligeiramente. É como ter um acidente anunciado gritando no seu campo de visão. Ela deveria ter movido antes. Acontece numa terça-feira sem graça. Isa está aspirando o corredor do primeiro andar, perdida em pensamentos sobre o comportamento estranho de Dante desde aquela noite no escritório. Ele não voltou a ser frio exatamente, mas há uma tensão nova, como se ambos estivessem esperando o outro fazer o próximo movimento. O telefone toca. Isa vira bruscamente para ver quem é. Ainda tem o reflexo de achar que cada ligação pode ser do hospital, embora a mãe esteja morta há mais de 1 ano. O cabo do aspirador se enrosca no seu tornozelo. Ela tropeça.
Instintivamente estende as mãos para se equilibrar. Acerta o vaso em cheio. O som da porcelana de Murano se estilhaçando contra o mármore é obsceno. Fragmentos azuis explodem pelo chão. O silêncio que se segue é absoluto. Não, 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 não. Ela se agacha, as mãos tremendo sobre os cacos. O azul brilha contra suas palmas como acusação. Isa! A voz de Dante vem do andar de cima. Está tudo bem? Não. Nada está bem. Ela acabou de destruir algo que provavelmente vale milhares. Algo que pertenceu a Laura. Dante vai mandá-la embora. Passos rápidos na escada. Dante aparece, ainda de pijama. Seu olhar vai do rosto pálido de Isa para os cacos no chão. Era da Laura. Isa consegue articular. Eu vou pagar. Pode descontar do salário. Eu. Isa. Dante se agacha ao lado dela. Respire. Eu sinto muito, foi um acidente. Isa. Ele segura os pulsos dela. Você está sangrando. Ela olha para baixo. Um corte pequeno na base do polegar. Dante a ergue e a guia para a cozinha. Limpa o ferimento com cuidado, aplica antisséptico e gaze. Eu vou embora. Isa diz baixo. Entendo. Não precisa dizer nada. Por que você deveria ter ido embora? Por que cruzamos linhas? Porque aquela noite no escritório mudou coisas. Silêncio. Dante não solta a mão dela. Era um presente de casamento. Ele diz. Da madrinha de Laura. Caro. Laura odiava. Isa pisca. O quê? Ela achava feio. Azul demais. Um sorriso triste. Sempre dizia que um dia ia esbarrar nele. Dante. Era só uma coisa, Isa. Ele a encara. Você importa mais. As palavras ficam suspensas. Você não pode dizer isso. Por que não? Porque você é meu patrão. Existe uma dinâmica de poder. É errado. Então o que foi aquela noite no escritório? Errado. Isa explode. Foi lindo e errado. Você acha que se aproveitou de mim? Não. Foi o contrário. Dante passa a mão pelos cabelos. Eu quis te salvar para me salvar. Isso não é justo com você. Então estamos concordando. Isa se afasta. Isso não pode continuar. Preciso ser honesto. Ele dá um passo à frente. No início era sobre culpa. Agora é sobre você. Para. Por que você tem tanto medo? Porque homens ricos não salvam mulheres pobres. Isa dispara. Eles prometem. Depois cobram. O homem que ofereceu ajudar sua mãe. Isa se fecha. Ele queria tudo. Dante recua, atingido. Você tem razão de ter medo. Ele diz baixo. Mas odeio que alguém tenha te ensinado a ver bondade como transação. Não é sobre bondade. Laura morreu porque eu não estava presente. Dante continua. Quando você ficou comigo naquela noite, foi a primeira vez em 3 anos que não me senti sozinho. Ele se aproxima devagar. Isa não recua. Continuar acordando cedo para tomar café com você? Ouvir você cantarolar enquanto limpa? Isa congela. Você ouve. Sempre. Desafina terrivelmente. Ela ri, molhada. Idiota. Provavelmente. Ele toca o rosto dela. Você não me deve nada. Como você sabe sobre minha mãe? A expressão dele responde. Você pagou. Anonimamente. Quando? 2 semanas depois que você começou. Isa sente alívio. Depois raiva. Sai daqui. Isa. Sai. Dante obedece. Sozinha. Isa chora. Confusão, alívio, raiva. Tudo junto. Quando recompõe, encontra Dante na sala, varrendo os cacos. Eu faço isso. Eu limpo. Ela observa aquele homem poderoso agachado no chão. Algo dentro dela se quebra também. Eu não sei o que sentir. Nem eu. Ele diz.
Mas não quero que vá embora odiando. Isto é bagunçado. Mas é real. Eles ficam em silêncio. Minha mãe disse que o arrependimento dela era ter vivido com medo de precisar de ajuda. Dante espera. Orgulho é uma prisão linda, mas ainda é prisão. Aceitar ajuda não é fraqueza. Para você é fácil dizer: tive dinheiro. Não tive presença. Ela suspira. Eu não vou embora. Precisamos de regras. Sem pagamentos secretos. Justo. E precisamos descobrir o que isto é. Dante senta ao lado dela. Os ombros se tocam. E se já for? Isa não tem resposta para isso. Porque talvez já seja. O primeiro bilhete aparece numa quarta-feira. Isa o encontra na cozinha, dobrado sob a xícara de café dela. Quando isso se tornou a xícara dela em vez de apenas uma xícara? A caligrafia masculina precisa é inconfundível. Problema: sala de estar recebe sol direto entre 14 horas às 17 horas, aquece em 8 graus Celsius acima do ideal. Ar-condicionado em máxima potência não resolve. Orçamento: ilimitado. Tempo: 2 semanas. Solução: Isa deveria ignorar. Jogar fora. Fingir que não viu. Em vez disso, pega um lápis. Responde no verso. Problema real: ar-condicionado mal dimensionado para a área de vidro exposto. Solução: película de controle solar nas janelas, reduz 60% do calor, mantém luminosidade, sombreamento externo retrátil, plantas que criem barreira térmica natural. Custo: 40% menos que ar-condicionado novo. Tempo: 1 semana. Deixa o bilhete na mesma posição. Vai trabalhar fingindo que não importa. No dia seguinte, novo bilhete. Novo desafio: iluminação insuficiente no corredor norte, como resolver sem furar as paredes de concreto aparente. Isa responde: trilhos de LED, refletores estratégicos, espelhos posicionados para multiplicar luz natural. Quinto dia: problema de acústica no escritório, eco excessivo. Isa: painéis acústicos disfarçados de arte, tapete de fibra natural, estante como quebra-som. Vira um jogo secreto. Todos os dias, um novo desafio. Todos os dias, uma solução elegante. Eles não se falam sobre isso. Dante ainda age como patrão polido durante os raros encontros diurnos. Isa ainda limpa e organiza como se fosse apenas funcionária. Mas os bilhetes são outra conversa. Na segunda semana, os desafios ficam pessoais. Como transformar um mausoléu em lar? Isa hesita neste. É vulnerável demais, pessoal demais. Mas responde: traga vida. Verde, textura, imperfeição. Pare de preservar o passado e comece a construir presente. Um lar não é museu, é bagunça linda em construção constante. Ela quase não deixa o bilhete. Quase joga fora. Mas à noite, quando a casa está vazia, escorrega o papel sob a porta do escritório dele. Na manhã seguinte, não há novo desafio. Apenas uma resposta. Você faria isso? Transformar este lugar? E Isa, coração disparado, escreve: sim. As coisas mudam sutilmente depois disso. Dante começa a fazer perguntas diretas. Mostra plantas da casa, pede opinião. Isa, cautelosa mas incapaz de resistir, faz sugestões. Pequenas no início: mover um quadro, trocar almofadas, trazer plantas. Dante implementa tudo. Então Isa fica mais ousada. Aquela parede entre sala e cozinha não é estrutural. Pode derrubar, criar integração. Uma semana depois, há operários na casa. A parede some. O espaço respira. Como sabia que não era estrutural? Dante pergunta, observando o trabalho. Pela espessura, material, posição das vigas. Isa responde automaticamente. É básico para arquitetos. Sabemos ler construções como vocês leem balanços. Vocês. Dante repete a palavra com um sorriso pequeno. Arquitetos. É a primeira vez que ela se identifica assim em voz alta desde que largou a profissão. As empregadas fofocam. Isa ouve fragmentos enquanto trabalha. Nunca vi ele sorrir tanto. Acha que tem algo entre eles. Olha como ele olha para ela.
Mas ela é só a. Isa sai antes de ouvir o final. Já sabe, ela é só a empregada. A diferença de classes é abismo que nenhuma quantidade de bilhetes vai preencher. Mas os bilhetes continuam. Por que parou de ser arquiteta? Isa leva 2 dias para responder, porque a vida exigiu escolha. Fiz a que permitia dormir à noite, mesmo que doesse. Arrependida. Todos os dias. E nenhum dia. As duas coisas são verdade. Entendo isso melhor do que imagina. Os bilhetes evoluem. Tornam-se confessionário de papel. Laura me deixou cartas. Encontrei depois que morreu. Uma dizia: você nunca olhou para mim do jeito que olha para planilhas. Leio isso e quero voltar no tempo. Isa responde: não podemos voltar. Só podemos aprender. O que você aprendeu? Que sobreviver não é mesmo que viver. E que tenho confundido os dois há muito tempo. Dante: então viva. Isa: não é tão simples. Dante: nunca é. Mas ainda assim vale. Uma terça-tarde, Isa está redesenhando mentalmente o jardim quando vê através da janela Dante no escritório do segundo andar, escrevendo algo. Ele para, hesita, rasga o papel. Começa de novo. Ela está espionando. Deveria parar. Mas fica observando até ele terminar, descer, e discretamente deixar um papel sob a xícara dela na cozinha. Então não são anônimos. Ele sabe que ela sabe. E continua mesmo assim. O bilhete daquele dia diz apenas: jantar comigo. Não há problema de arquitetura. Não há desafio profissional. É convite direto, pessoal, perigoso. Isa segura o papel por 5 minutos inteiros. Deveria recusar. Deveria manter as fronteiras. Deveria. Escreve: quando? Hoje. Sem empregada, sem patrão. Só Dante e Isa. Ela deveria dizer não. Cada célula racional do seu corpo grita para dizer não. Escreve: 20 horas. Mas eu cozinho. Isa. Regras, lembra? Não me salve. Me deixe contribuir. À noite, ela prepara massas do zero. Não tem dinheiro para comprar ingredientes sofisticados, mas tem mãos hábeis e receita da avó. O molho de tomate é simples: alho, azeite, manjericão do mercadinho. Mas é honesto, feito com atenção, temperado com cuidado. Dante aparece às 19h55, camisa social sem gravata, mangas dobradas. Traz vinho, caro, ela percebe pelo rótulo. Mas não comenta. Cheira incrível. Ele diz, olhando a cozinha transformada em cenário doméstico: é só massa. Isa serve os pratos, nervosa de repente. Eles sentam à mesa da cozinha, não a sala de jantar formal que Dante nunca usa. A iluminação pendente projeta luz quente. Por um momento, poderiam ser apenas pessoas, sem histórias complicadas, sem abismos de classe. Esse molho. Dante fecha os olhos depois da primeira garfada. Quando foi a última vez que comi algo feito com cuidado real? Sem sal demais? Sem pretensão. Isa provoca levemente. Sem solidão. Ele corrige, olhando diretamente para ela. O ar fica denso. Isa toma vinho para ter algo para fazer com as mãos trêmulas. Isa. Dante pousa o garfo. Eu sei que isso é. Bate-papo interrompido por celular tocando. O dele. Ele verifica e franze a testa. Desculpa. É da empresa, urgente. Atende. Ela gesticula. Dante sai, falando baixo. Isa ouve fragmentos. Problema com investidores, reunião de emergência, precisa ir agora. Quando volta, a culpa no rosto. Preciso ir. Crise no conselho, se não aparecer. Ele gesticula, frustrado. Vai. Isa mantém voz neutra, mas algo murcha dentro dela. Claro. Sempre o trabalho. Algumas coisas nunca mudam. Isa, eu sinto muito. Não sente. Ela começa a recolher os pratos. Seu trabalho é importante. Eu entendo. Não. Dante pega o pulso dela gentilmente. Não entende. E nem deveria entender ou aceitar. Laura sempre entendia,
e olha no que deu. Ele hesita, então, vem comigo. O quê? Para a reunião. Fica no carro se quiser, ou na recepção. Mas vem. Depois voltamos, terminamos o jantar. A súplica nos olhos dele. Não quero que esta noite termine assim. Dante, eu não posso simplesmente. Por favor, não estou te salvando. Estou te pedindo. Diferença sutil mas importante. E se disser não, eu entendo. Mas por favor, não diga não por orgulho. Isa olha para ele, realmente olha. Vê um homem tentando desesperadamente não repetir erros passados. Tentando escolher diferente, mesmo quando custa caro. 20 minutos. Ela diz. Me dá 20 minutos para fechar a cozinha. O sorriso que ilumina o rosto de Dante vale cada limite quebrado. No carro, silêncio confortável. A cidade passa em borrões de luz. E quando Dante, sem tirar os olhos da estrada, entrelaça os dedos nos dela sobre o câmbio, Isa não se afasta. Algo começa. Algo perigoso, impossível, inevitável. A reunião dura 3 horas torturantes. Isa fica na recepção da empresa, folheando revistas de arquitetura sem realmente ver. Observa executivos entrarem e saírem, todos ternos caros e celulares colados às orelhas. Este é o mundo de Dante. Torres de vidro, decisões milionárias, poder palpável. E ela? Está ali de calça jeans e blusa simples, completamente deslocada. Senhorita. A recepcionista, uma mulher elegante de tailleur, ergue os olhos com curiosidade mal disfarçada. Posso trazer café? Não precisa. Isa oferece um sorriso educado, odiando a pena que detecta no olhar da outra. 00:30. A recepcionista já foi embora há 1 hora. Isa está sozinha no lobby minimalista, iluminado apenas por luzes de emergência. Considera chamar um Uber, mas a teimosia a mantém ali. Ele pediu que esperasse. Então vai esperar. Finalmente, o elevador se abre. Dante sai cambaleante de exaustão, gravata torta, cabelos bagunçados. Quando vê Isa, há alívio e culpa misturados na expressão dele. Você ficou? Não é pergunta. É espanto. Disse que ficaria. São quase 1 da manhã. Ele passa a mão pelo rosto. Isa, desculpa. A reunião virou pesadelo, conselho dividido, ameaça de voto de desconfiança. Perdi a noção do tempo. Resolveu. Isa se levanta, guardando a revista. Por enquanto. Dante solta uma risada cansada. Comprei mais alguns meses. Talvez 1 ano se tiver sorte. No carro, a tensão é diferente. Mais densa. Dante dirige com uma mão, a outra repousando próxima dela no câmbio, sem tocar, mas perto o suficiente para sentir o calor. Deve estar com fome. Ele comenta. O jantar. Já deve estar frio. Tem delivery? À 1 da manhã. Riem, a tensão quebrando ligeiramente. Tem pizza congelada na casa. Dante oferece. Não é molho caseiro, mas serve. De volta à mansão, há algo diferente no ar. Mais carregado. Perigoso. Eles esquentam pizza na cozinha reformada, movendo-se em sincronia silenciosa. Ele pega pratos, ela copos, como se tivessem feito isso 1000 vezes. Comem em pé, no balcão, porque sentar na mesa parece formal demais para a hora. Obrigado. Dante fala com a boca meio cheia. Por ter ficado. Obrigada por ter me levado. Laura nunca foi. Ele diz de repente. A empresa. Reuniões, eventos corporativos, ela ia por obrigação. Mas nunca quis realmente conhecer essa parte de mim. Talvez você nunca tenha realmente deixado. A verdade paira entre eles. E você? Dante se vira completamente para ela. Quer conhecer? Quero conhecer você. Isa corrige. Todas as partes. As que brilham e as que sangram. O ar se torna impossível de respirar. Dante pousa a fatia de pizza, se aproxima. Devagar. Sempre devagar, dando a Isa tempo para recuar. Ela não recua. Isto é péssima ideia. Ele sussurra quando estão a centímetros de distância. A pior.
Isa concorda, mas seu olhar cai para a boca dele. Sou seu patrão. Eu limpo sua casa. Existe desequilíbrio de poder. Existe abismo social. Nós vamos nos machucar. Provavelmente. Isa. O nome é súplica e aviso. Ela quebra primeiro. Ou talvez ele. Impossível dizer quem fecha a distância final. O beijo é explosivo. Meses de tensão acumulada, de bilhetes não ditos, de olhares roubados, tudo combustão instantânea. Dante a puxa pela cintura, Isa enrosca os dedos nos cabelos dele. É desesperado, faminto, anos de solidão buscando conexão. Ele a ergue, sentando-a no balcão. Isa envolve as pernas ao redor da cintura dele, aprofundando o beijo. As mãos de Dante estão em todos os lugares, rosto, pescoço, costas, como se tentasse memorizar topografia. Dante. Isa ofega contra a boca dele. Ele recua ligeiramente, olhos escuros de desejo mas também hesitação. Precisamos parar. Precisamos. Ela puxa ele de volta. Mas não vou. Eles se beijam até os lábios doerem, até a respiração virar esforço consciente. Quando finalmente se separam, ambos tremem. Dante apoia a testa contra dela, mãos ainda firmes na cintura de Isa. Não posso perder você. Então não me perca. Mas mesmo conforme diz isso, algo muda na expressão de Dante. Isa vê acontecer em tempo real, o pânico tomando conta, a racionalidade sobrepondo o desejo. Ele se afasta. Literalmente dá 3 passos para trás, colocando o balcão entre eles. Isto foi. Ele passa as mãos trêmulas pelo cabelo. Nós não podemos. Isa sente como se tivesse sido jogada em água gelada. Dante. Não. A voz dele endurece, e Isa reconhece o tom. É o CEO falando, não o homem que segundos atrás a beijava como se ela fosse oxigênio. Isto foi erro. Cruzamos linha que não pode ser cruzada. Você não acreditou nisso 30 segundos atrás. Isa desce do balcão, tentando alcançar ele. Dante recua mais. Estava pensando com, não importa. O que importa é que há dinâmica de poder aqui. Você trabalha para mim. Se isso continuar, é assédio. Exploração. Eu te beijei de volta. Frustração colore a voz de Isa. Ninguém está sendo explorado. Você acha que pode dizer não? Realmente acha? Ele ri, um som amargo. Eu pago seu salário, Isa. Paguei o tratamento da sua mãe. Você mora num apartamento miserável e trabalha 3 empregos. E você acha que pode realmente recusar o patrão rico sem consequências? Cada palavra é tapa. Você filho da puta. Isa sussurra. Você acabou de transformar algo lindo em algo sórdido. Estou sendo realista. Está sendo covarde. A voz dela se eleva. Está repetindo o mesmo padrão com Laura. Assim que algo fica real, você foge para trás do trabalho, das desculpas, da lógica fria. Dante trava. Não fale sobre Laura. Por que não? Ela está aqui, sempre esteve. Isa gesticula para casa. Cada cômodo, cada objeto, cada decisão sua é assombrada por ela. Você não está com medo de me explorar, Dante. Está com medo de trair ela. Chega! O grito dele ecoa pela casa vazia. Silêncio absoluto se segue. Quando Dante fala novamente, sua voz está morta. Acho melhor você ir embora. Com prazer. Isa pega a bolsa, mãos tremendo tanto que mal consegue segurar. Mas para na porta. Sabe qual é a tragédia, Dante? Laura morreu infeliz porque você nunca permitiu que ela fosse prioridade. E você está prestes a fazer a mesma coisa comigo, me empurrar para longe antes que eu possa importar demais. Isa. Não. Ela ergue a mão. Eu vou. Mas não porque você mandou. Porque mereço alguém que não entre em pânico cada vez que sente algo real. Ela sai sem olhar para trás. O portão se fecha com um clique final. Dante fica parado na cozinha, cercado por pratos de pizza pela metade, o gosto dela ainda na boca. Ele desliza até o chão, cabeça entre as mãos. E pela primeira vez desde que Laura morreu, Dante Valério chora.
Não lágrimas silenciosas. Soluços que sacodem todo o corpo, anos de dor e medo e solidão finalmente rachando a superfície. Acima, o relógio marca 2h43 da manhã. A casa nunca pareceu tão vazia. Isa chega no apartamento às 13h15. Sem dinheiro para táxi, caminhou 2 horas. Os pés doem. Os olhos ardem. O coração está em pedaços. Ela se joga na cama e permite-se chorar. Por ela. Por Dante. Pela impossibilidade dolorosa de tudo. De manhã, escreve a carta de demissão. Curta, profissional, sem explicações. Coloca no correio antes que possa se arrepender. Dante a recebe 2 dias depois. Lê 3 vezes. Rasga. Junta os pedaços. Rasga de novo. Finalmente, a joga no lixo. Mas não assina. Não aceita. E não contrata substituta. 5 dias. 5 dias desde que Isa enviou a carta de demissão e não recebeu resposta. A mansão está começando a acumular poeira. Roupas sujas empilham na lavanderia. A geladeira está vazia. Dante trabalha até tarde todos os dias, chega em casa às 3 da manhã, dorme no sofá porque não consegue subir para o quarto. Vive de delivery e café preto. A casa está morrendo sem ela. Ele está morrendo sem ela. No 6º dia, Isa recebe uma mensagem. Não de Dante, ele não tem o número dela. É da agência de empregos, seu empregador recusou aceitar demissão. Contrato permanece ativo. Favor comparecer ao trabalho ou haverá penalidades contratuais. Isa lê a mensagem 3 vezes. A audácia. A manipulação absoluta. Ela vai. Mas não para trabalhar. Chega à mansão às 7 da manhã, usando a chave que nunca devolveu. Dante está na cozinha, de terno amarrotado, olheiras profundas. Parece que não dorme há dias. Provavelmente não dorme. Você não pode fazer isso. Isa joga o celular na mesa de centro. Não pode me forçar a ficar. Dante se vira lentamente. Há algo selvagem em seus olhos. Tecnicamente, posso. Contrato de 6 meses, você cumpriu apenas 4. Então me processa. Isa cruza os braços. Mas não vou ficar onde não sou querida. Não é querida. Dante ri, um som áspero. Isa, você é a única coisa que eu quero. Esse é o problema. Não era o que pareceu quando me expulsou. Eu entrei em pânico. Ele passa as mãos pelo cabelo, bagunçando ainda mais. Você estava certa. Sobre tudo. Sobre Laura, sobre meu medo, sobre eu te empurrar para longe. Mas você estava errada sobre uma coisa. Qual? Você disse que eu ia empurrá-la antes que importasse demais. Dante se aproxima, e Isa vê a verdade crua em seu rosto. Mas já importa demais. Já importava naquela primeira semana quando você reorganizou meus livros. Já importava quando ficou comigo na tempestade. E definitivamente já importava quando te beijei. Então por que me mandou embora? A voz de Isa racha. Porque tenho 34 anos e ainda não aprendi a não destruir tudo que amo. Lágrimas escorrem pelo rosto dele sem cerimônia. Laura morreu me odiando um pouco. Eu sei que morreu. E a ideia de você me olhar um dia com aquele mesmo ressentimento, aquela mesma decepção, prefiro te perder agora que te ver definhar aos poucos. Você não me perde agora, Dante. Isa sente as próprias lágrimas. Você já me perdeu. Na noite que escolheu medo em vez de mim. Eu sei. Ele senta no sofá, derrotado. E mereço isso. Mereço cada segundo de dor. Mas não posso. Não consigo assinar aquela demissão. Não consigo oficializar que você se foi. Isa deveria ir embora. Deveria deixá-lo naquela casa vazia com seus arrependimentos. Deveria proteger o próprio coração. Mas ela se senta ao lado dele. Mantém distância, mas fica. Você quer me salvar, Dante. Ela fala baixo. Quer me dar oportunidades, pagar dívidas, abrir portas. E eu não posso ser seu projeto de redenção. Eu sei. Mas. Isa o interrompe. Você também me vê. Realmente me vê. Não como empregada, não como arquiteta frustrada,
não como vítima. Você vê Isa. E isso me apavora. Dante vira o rosto para ela. Por quê? Porque homens que me veem assim sempre querem algo em troca. Sempre há um preço. Ela limpa as lágrimas com raiva. E comecei a acreditar que talvez você fosse diferente. Que talvez eu pudesse confiar. E então você entrou em pânico e transformou tudo em transação de poder. Como se eu não tivesse agência. Como se o beijo fosse coação, não escolha. A verdade paira pesada entre eles. Você tem razão. Dante admite. Usei dinâmica de poder como desculpa. Porque é mais fácil dizer não podemos por causa das circunstâncias do que não podemos porque tenho pavor de amar de novo. Então diga a verdade. Isa se vira completamente para ele. Sem escudos, sem desculpas. O que você quer? Dante respira fundo. Quando fala, cada palavra parece custar sangue. Quero acordar e você estar aqui. Não limpando, não trabalhando. Apenas aqui. Quero tomar café com você sem precisar inventar desculpa para ficar mais 10 minutos. Quero te ver redesenhar cada canto desta casa e implementar cada ideia maluca que tiver. Sua voz quebra. Quero te beijar sem que termine em pânico. Quero te conhecer, não como patrão, não como projeto, mas como homem falho tentando ser melhor. Ele pega a mão dela, hesitante. Isa não puxa. Mas mais que tudo, Dante continua. Quero que você persiga seus sonhos. Volte para a arquitetura. Monte escritório. Projete prédios que transformem cidades. E egoisticamente, quero estar lá quando acontecer. Não como benfeitor, mas como alguém que te ama e quer ver você brilhar. A palavra paira no ar como confissão e bomba. Você não me ama. Isa sussurra. Você ama a ideia de me amar. Ama a redenção que eu represento. Não. Dante aperta a mão dela. Eu amo a forma como você morde o lábio quando está irritada. Amo que você desafina terrivelmente mas canta mesmo assim. Amo que reorganiza compulsivamente tudo ao seu redor, como se pudesse consertar o mundo um objeto por vez. Ele sorri através das lágrimas. Amo que você não precisa de mim mas escolheu ficar naquela noite no escritório. Amo sua teimosia, seu orgulho, até seu medo. Porque tudo isso é você. E você é extraordinária. Isa quer acreditar. Deus, como quer acreditar. Mas você também me assusta. Ela admite. Porque você tem poder de me destruir. Financeiro, emocional, social. Se isso der errado, eu não perco apenas você. Perco emprego, referências, dignidade. Enquanto você continua sendo CEO. Continua tendo tudo. Não tudo. Dante nega. Sem você, não tenho nada que importa. Isso não é justo, Dante. Isa se levanta, agitada. Não pode colocar sua felicidade inteira nas minhas costas. Não depois de dizer que Laura definhou porque fez dela a vida inteira. Você está repetindo o padrão, só inverteu os papéis. A verdade atinge Dante como soco. Ele abre a boca, fecha, procura palavras. Você está certa. Ele finalmente admite. De novo. Você sempre está certa sobre mim. Não quero estar certa. Isa senta de novo, exausta. Quero que você esteja bem. Genuinamente bem. Não dependente de mim para a felicidade, não usando o relacionamento como band-aid para trauma. Quero que você faça terapia, processe o luto da Laura, aprenda a estar sozinho sem estar solitário. E então, talvez, possamos tentar de novo. Como iguais. Como duas pessoas inteiras, não metades quebradas procurando completude. Dante processa isso. Você está dizendo que há chance. Estou dizendo que precisa existir distância. Isa se força a falar as palavras que vão dilacerá-la. Vou embora de verdade. Você aceita a demissão. Contrata alguém novo. Faz terapia. Eu procuro emprego na área, reconstruo vida. E se, daqui 6 meses, ainda sentirmos isso, tentamos. Do zero. 6 meses. Dante repete como sentença. É tempo razoável para a cura. Para ambos.
E se em 6 meses você tiver seguido em frente, conhecido alguém? A dor na voz dele é palpável. Então não era para ser. Isa se força a manter firmeza. Mas Dante, se é real, 6 meses não vão mudar. Vão apenas nos dar tempo para chegar inteiros, não quebrados. Ele sabe que ela está certa. Odeia, mas sabe. Tem uma condição. Dante fala após longo silêncio. Você aceita minha ajuda. Uma vez. Deixo-te indicar para 3 empresas de arquitetura que conheço. Sem favores, sem dívidas. Apenas uma indicação honesta de alguém talentoso. O resto é com você. Isa quer recusar por orgulho. Mas ouve a voz da mãe. Orgulho é prisão linda, mas ainda é prisão. Apenas indicação. Nada mais. Nada mais. Eles ficam sentados lado a lado, mãos entrelaçadas, sabendo que quando soltarem será por meses. Talvez para sempre. Eu vou sentir sua falta. Dante sussurra. Cada segundo de cada dia. Eu também. Isa apoia a cabeça no ombro dele, permitindo-se o contato final. Mas precisamos fazer isso certo. Ou não fazer. Fazer certo. Ele beija o topo da cabeça dela. 6 meses. 6 meses. Quando Isa sai, é meio-dia. O sol está alto. E pela primeira vez, nenhum dos dois sente que está fugindo. Estão escolhendo cura. Estão escolhendo crescimento. Estão escolhendo, talvez, um futuro real. 6 meses e 11 dias depois. A exposição de arquitetura contemporânea ocupa 3 andares do Museu de Arte Moderna. Isa circula entre as instalações, caderno em punho, absorvendo conceitos de sustentabilidade urbana e biomimética aplicada. Está aqui a trabalho, seu trabalho. Arquiteta júnior no escritório Santoro e Associados, contratada após 3 entrevistas rigorosas onde provou conhecimento, não conexões. A indicação de Dante abriu a porta. Mas foi ela quem entrou e conquistou espaço. Ela usa roupa nova, não cara, mas apropriada. Blazer verde musgo, calça alfaiataria, sapatilhas confortáveis. O cabelo está solto, cachos definidos emoldurando o rosto. A luz em seus olhos que não existia 6 meses atrás. Luz de propósito recuperado, de sonhos ressuscitados. Isadora Monteiro. Isa se vira. Um homem de uns 50 anos, terno elegante, sorri estendendo a mão. Sou Miguel Santoro. Vi seu projeto para habitação social modular. Brilhante. Quer discutir possibilidade de implementação real. O coração dela pula. Sério? Eu, sim. Claro. Eles conversam por 20 minutos. Santoro fala de orçamentos, parcerias governamentais, cronogramas. Isa responde com confiança nascida de meses estudando, se atualizando, trabalhando até tarde em projetos próprios. Quando ele se despede com promessa de reunião na segunda-feira, Isa precisa se controlar para não gritar. Parabéns. A voz para seu coração. Isa se vira devagar. Dante está a 3 metros de distância, mãos nos bolsos, terno cinza carvão impecável. Mas a mudança sutis, o cabelo ligeiramente mais longo, a postura menos rígida, algo mais leve no olhar. E nos olhos dele, quando encontram os dela, há reconhecimento puro. Não de posse, não de culpa. Apenas alegria. Dante. O nome sai como exalação. Isa. Ele não se aproxima mais. Mantém distância respeitosa. Você está radiante. Obrigada. Ela se força a respirar normalmente. Você está diferente. Terapia. Ele oferece um meio sorriso. 2 vezes por semana. Aprendi vocabulário inteiro sobre mecanismos de enfrentamento e apego traumático. Apesar da tensão, Isa ri. E está funcionando. Está. Dante finalmente se aproxima, mas para 1 metro de distância. Visitei túmulo da Laura. Pela primeira vez em 3 anos, não chorei. Apenas conversei. Contei que estava tentando ser melhor. Acho que ela teria gostado de saber. Tenho certeza que sim. Silêncio. Mas não é desconfortável. É carregado de história, de crescimento, de coisas não ditas.
Você vem aqui frequentemente? Isa pergunta, quebrando o silêncio. Primeira vez. Dante admite. Vi no site do museu que haveria exposição de arquitetura sustentável. E lembrei que você sempre falava sobre biomimética. Pensei, talvez. Ele não termina. Não precisa. Você veio me procurar. Não é acusação. É constatação gentil. Vim. Ele não nega. Mas se você pedir para ir embora, eu vou. Sem drama, sem pressão. Prometo. Isa o estuda. Vê homem diferente do que empurrou para longe 6 meses atrás. A leveza ali, uma paz que não existia. E também incerteza, vulnerabilidade honesta de alguém que não sabe se será aceito. Não vá. Ela diz suavemente. Quer ver a exposição comigo? O sorriso que ilumina o rosto de Dante poderia aquecer o museu inteiro. Eles circulam pelas instalações lado a lado. Não tocando, mas próximos. Isa explica conceitos técnicos, Dante faz perguntas inteligentes. É confortável. Natural. Como se os 6 meses tivessem sido necessários exatamente para chegar a esse ponto, onde podem estar juntos sem peso de expectativas ou culpas. E a mansão? Isa pergunta quando param diante de uma maquete de moradia coletiva. Vendi. Dante diz simplesmente. Isa se vira bruscamente. O quê? Vendi. 3 meses atrás. Ele observa a maquete, não olhando para ela. Meu terapeuta disse que eu precisava parar de viver em mausoléu. Tinha razão. Comprei apartamento menor, mais central. 2 quartos, muita luz natural, vista para parque. É lar, não museu. Dante. Isa sente emoção apertando a garganta. Isso deve ter sido difícil. Foi libertador. Ele finalmente a encara. Doeu, sim, mas dor boa. Tipo dor de músculo crescendo, não de ferida infectando. Eles se encaram. 6 meses de distância, 6 meses de crescimento, 6 meses de trabalho interno. Café. Dante oferece hesitante. Tem uma cafeteria boa aqui perto. Sem segundas intenções, sem pressão. Apenas, café entre conhecidos que talvez queiram se reconhecer. Isa considera. 6 meses atrás, teria dito não por medo. Agora, fortalecida por conquistas próprias, sustentada por chão sólido sob os pés, pode escolher sem pavor. Café soa bom. A cafeteria é pequena, aconchegante, cheia de plantas e luz filtrada. Eles sentam junto à janela. Dante pede expresso duplo, Isa cappuccino com canela. Me fala sobre o trabalho. Dante pede. De verdade. Como é voltar? Isa conta. Sobre o nervosismo do primeiro dia, a síndrome do impostor que ainda surge, os projetos pequenos que está tocando. Conta sobre a colega que virou amiga, sobre o chefe exigente mas justo, sobre a sensação de usar o cérebro para criar em vez de apenas sobreviver. E você? Ela pergunta. Como está a empresa? Dei um passo atrás. Dante mexe o café. Promovi minha vice-presidente para co-CEO. Divido responsabilidades agora. Trabalho menos horas, delego mais. Aprendi que império não vale nada se estou morto por dentro ao construí-lo. Isso é enorme. É assustador. Ele sorri. Mas necessário. E tem me dado tempo para outras coisas. Voltei para aulas de arquitetura. Curso noturno, só por prazer. Sem intenção de mudar carreira, apenas, reconectando com algo que amava. Isa sente calor no peito. Dante, isso é maravilhoso. Você inspirou isso. Ele fala baixo. Ver você reconstruindo vida, perseguindo sonhos, me fez querer fazer o mesmo. O silêncio que se segue é preenchido por ruído da cafeteria, conversa alheia, xícaras tilintando, música suave no fundo. Eu pensei em você. Isa admite. Nos 6 meses. Cada dia. Eu também. Dante estende a mão sobre a mesa. Não tocando, apenas oferecendo. Houve alguém. Houve tentativas. Isa coloca a mão na mesa, próxima mas não tocando. Um colega me convidou para jantar 2 vezes. Fui.
Foi agradável. Mas não era você. Para mim também. Ele confessa. Meu sócio tentou me apresentar para a irmã. Linda, inteligente, bem-sucedida. Saímos uma vez. Passei a noite inteira comparando ela com você. Não foi justo com ela. Isa ri baixo. Somos um par de idiotas, não somos os piores. Dante concorda, mas está sorrindo. Finalmente, hesitante, os dedos dele se tocam. Só as pontas. Contato mínimo que parece sísmico. Isa. Dante respira fundo. Eu não quero te pressionar. Não quero estragar o que estamos construindo aqui. Mas preciso saber, a possibilidade? Para nós. Ela poderia dizer não. Seria seguro. Protegeria o coração que trabalhou tanto para reconstruir. Mas olha para ele, realmente olha. Vê o homem que fez terapia, vendeu casa assombrada, mudou vida inteira. Vê esforço genuíno, vulnerabilidade honesta. E reconhece seu próprio reflexo. Alguém que também fez o trabalho difícil, que também cresceu. Pode me convidar para café? Isa pergunta suavemente. Não como patrão. Não como projeto. Como Dante, que gostaria de conhecer Isa de novo. Como iguais. O sorriso que ilumina o rosto dele é sol rompendo nuvens. Isadora Monteiro. Ele fala formal, mas com olhos brilhando. Gostaria de tomar café comigo amanhã? Não tenho segundas intenções além de descobrir sua música favorita e se ainda desafina quando canta. Ainda desafino. Ela confirma rindo. E sim, adoraria café amanhã. Eles terminam o café atual conversando sobre coisas pequenas, filmes que assistiram, livros que leram, mudanças da cidade. Quando se despedem na porta da cafeteria, não se beijam. Não se abraçam. Apenas ficam ali, dedos ainda entrelaçados, sorrindo como idiotas. Amanhã. Dante confirma. Amanhã. Isa promete. Quando se separam, cada um indo para seu lado da cidade, não há sensação de perda. Há promessa. Há possibilidade. Há recomeço. Naquela noite, Isa redesenha o apartamento de Dante, que ele descreveu em detalhes, imaginando pequenos toques que poderiam torná-lo ainda mais lar. E pela primeira vez, se permite imaginar ela mesma nesses espaços. Não como empregada, não como projeto, mas como parceira. Como igual. Dante, em seu apartamento novo, abre laptop. Começa e-mail para Isa, depois apaga. Muito cedo. Não quer apressar. Em vez disso, desenha, algo que não fazia desde a faculdade. Desenha mãos entrelaçadas, duas figuras lado a lado olhando o horizonte, recomeços em linhas e sombras. Amanhã, vão tomar café. Depois, talvez jantar. Talvez, eventualmente, algo mais. Mas por agora, amanhã é suficiente. E pela primeira vez em anos, suficiente parece perfeito. E assim termina a história de Dante e Isadora, duas almas quebradas que aprenderam que cura não acontece da noite para o dia, mas quando acontece, vale cada lágrima derramada. E você? Acredita em recomeços? Que às vezes precisamos nos perder para nos encontrarmos de novo. Se essa história tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo, #TeamDante ou #TeamIsa, quem você achou que teve mais coragem. E não esquece, de que cidade você está assistindo? Adoro saber onde meus seguidores estão. Nos vemos na próxima história. Até lá, cuida do teu coração. Bye bye.